Bem, no meu seminário eu vou falar a respeito da poluição atmosférica e eu irei destacar alguns pontos que eu considerei importante a respeito desse tema. Eu vou falar, o desenvolvimento vem trazendo também uma perigosa ameaça, que é a poluição, principalmente nas regiões que são subdesenvolvidas, de onde se extrai as matérias-primas, né? O objetivo da química é facilitar a vida das pessoas e a tornar mais agradável. Por meio do estudo das substâncias, os químicos ajudam a melhorar as condições de trabalho, preservar a saúde, aumentar o conforto, contribuir para um meio ambiente mais sustentável e até mesmo criar meios de diversão. A maioria das ações humanas depende da energia liberada por reações químicas. Sem elas, o mundo moderno não teria como manter funcionando seu arsenal tecnológico. Por exemplo, a energia elétrica é utilizada em computadores, é obtida em muitos países por meio de usinas termoelétricas que queimam combustíveis fósseis, como o petróleo e a madeira. Já os smartphones funcionam com baterias, geralmente de lítio e cádmio, que obtêm energia por meio de reações eletroquímicas. E já desenvolveram carros movidos a hidrogênio pressurizado, que é obtido por meio da hidrólise da água, e que o produto final é basicamente água, ofertando um combustível ecologicamente sustentável e não poluente. Toda poluição é uma contaminação, mas nem toda contaminação é uma poluição. A poluição é causada pela ação do ser humano ou qualquer outro fator, tornando-o prejudicial à saúde, pois há interferência de fatores estranhos que resultam em um desequilíbrio. A contaminação é a presença de uma substância onde não deveria existir, como a presença de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao ser humano. A definição de poluentes está ligada a determinadas condições e à concentração de substâncias no ambiente. Toda substância é tóxica em potencial, podemos dizer assim, pois seu grau de toxicidade dependerá da sua concentração no local. Temos uma poluição e contaminação natural, que não está associada à atividade humana, que são as atividades vulcânicas. A emissão de gases e cinzas provenientes de um vulcão durante e após as erupções, como o dióxido de carbono, metano, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e alguns metais pesados, como chumbo e mercúrio, são nocivos para a saúde. E as cinzas vulcânicas, que são partículas finas de rochas vulcânicas fragmentadas, formadas durante as explosões, causam irritação nos pulmões e nos olhos. A poluição atmosférica é a contaminação do ar por gases e partículas em suspensão acima de limites definidos, por substâncias poluentes, como o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, o ozônio e hidrocarbonetos, causando sérios riscos à nossa saúde. A concentração de poluentes na atmosfera depende de mecanismos de retenção ou dispersão. Um exemplo é a fumaça de uma chaminé, que se espalha por uma área vasta, então é atenuada. Porém, se a liberação de gases tóxicos for elevada e a dispersão não ocorrer adequadamente, temos um quadro sério de poluição na atmosfera. A combustão completa de hidrocarbonetos com oxigênio suficiente produz principalmente água e dióxido de carbono. Nos hidrocarbonetos ocorre a ruptura total da cadeia carbônica e a oxidação total dos carbonos. E o nóxido do carbono aumenta até o seu valor máximo. O carbono ele sofre oxidação. O nóxido do carbono passa de -4 para +4. E o oxigênio sofre redução, pois seu NOx passa de 0 e se reduz para -2. No dióxido de carbono, o carbono apresenta o seu NOx máximo, que é o +4. O gás metano, ele é proveniente das ações vulcânicas, da decomposição da matéria orgânica, como os lixões, digestão de alguns animais herbívoros,
gás natural de petróleo, biogás. O butano também é conhecido como gás de cozinha. E o isoctano, ele é um dos componentes da gasolina. Na combustão incompleta dos hidrocarbonetos, não há oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Por isso, os produtos da combustão incompleta é o monóxido de carbono, a água ou o carbono elementar que conhecemos como fuligem. O nóxido do carbono não é o NOx máximo, que seria de mais 4, e o monóxido de carbono é o de mais 2. O nóxido do carbono no monóxido de carbono. E na fuligem, o nóxido do carbono é 0. O dióxido de enxofre é o principal poluente do enxofre e é derivado da queima de combustíveis fósseis, que o contém. Seu principal efeito é o resultado da reação com o oxigênio e a água na atmosfera, que produz ácido sulfúrico, altamente corrosivo e perigoso. Ele sofre oxidação, o enxofre, vai de mais 4 a mais 6 o seu NOx. Uma das principais fontes de óxido nítrico e dióxido de nitrogênio são os motores de automóveis, as usinas termoelétricas e indústrias que utilizam combustíveis fósseis. Durante a combustão sob elevada temperatura, o oxigênio reage com o nitrogênio, formando o óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio e outros óxidos. O óxido nítrico ele sofre oxidação para poder formar o dióxido de nitrogênio. O nóxido do nitrogênio vai de menos 2 a mais 4. Esses compostos são extremamente reativos à presença de oxigênio, ozônio e hidrocarbonetos. E o monóxido de carbono se transforma em dióxido de nitrogênio. E o óxido nítrico se transforma em dióxido de nitrogênio, que na presença da luz do Sol reage com hidrocarbonetos e o oxigênio, formando o ozônio. O ozônio ocorre naturalmente na atmosfera, mas pode ser formado a partir de reações fotoquímicas, catalisadas pela luz do Sol, os raios ultravioletas e hidrocarbonetos, envolvendo precursores, como o óxido nítrico e compostos orgânicos voláteis, naturalmente emitidos pela vegetação. Estas são as reações envolvendo os compostos orgânicos voláteis e o dióxido de nitrogênio, que levam à formação do ozônio. A letra M trata-se dos gases não consumidos durante o processo, mas colaboram energeticamente para a ocorrência das reações, principalmente do nitrogênio. O radical hidroxila é produzido pela fotólise da água ou a reação de atividade do oxigênio excitado, proveniente da decomposição do ozônio. Na reação, mostra também a formação do oxigênio atômico, por fotodissociação do dióxido de nitrogênio. E os compostos que estão com um ponto é para indicar átomos ou moléculas com elétrons desemparelhados. Quando há um acúmulo de ozônio na troposfera, outros compostos competem com a reação de decomposição do ozônio. Por exemplo, as reações do óxido nítrico com peróxidos, oriundos de processos de fotólise de compostos orgânicos voláteis. O smog. O smog é formado pela junção da palavra smoke, fumaça, e fog, neblina, e ocorre devido a pequenas gotas de água na troposfera, que contém poluentes primários, provenientes das reações, e secundários, provenientes dos compostos orgânicos oxidados. É uma mistura de poluição com nevoeiro. A formação de camadas de gases poluentes e na forma de fumaça-neblina, o smog, constitui uma barreira para a dispersão dos gases na atmosfera. As reações que ocorrem na troposfera pela ação da luz é conhecido como smog fotoquímico. E além do ozônio, pode formar o dióxido de nitrogênio, o peróxido de hidrogênio, o nitrato peróxiacetil e o ácido nítrico, que provocam irritações nasais e oculares.
dificuldade de respiração e prejudicam a visibilidade. A foto mostra o smog de 1952 em Londres. Foi tão forte que os carros precisavam circular com os faróis acesos. Os óxidos de nitrogênio podem reagir com oxigênio sob a ação da luz solar, formando ozônio. Por isso, o smog fotoquímico possui óxidos de nitrogênio e ozônio como os principais poluentes. O efeito smog fica pior no inverno, devido à inversão térmica. A superfície terrestre é aquecida pela radiação solar e à noite se esfria. As camadas atmosféricas mais próximas da superfície são mais quentes do que as superiores. O ar mais quente é menos denso do que o ar frio, então irão produzir correntes de convecção, ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce. Por meio dessas correntes de convecção, os gases poluentes são facilmente dispersos na atmosfera superior. À noite, o processo se inverte, porque a superfície terrestre esfria, produzindo uma camada de ar frio estático. Se nesse processo houver a condensação do smog, a luz solar matutina não penetrará na camada de névoa, e o ar que fica preso sob o smog permanecerá frio e reterá todos os gases poluentes emitidos, aumentando a concentração de poluentes e sendo extremamente nocivo à nossa saúde. Esses poluentes causam danos à saúde, como exemplo o monóxido de carbono, que apresenta afinidade pela hemoglobina 240 vezes maior que o oxigênio, o que faz com que uma pequena quantidade de monóxido de carbono possa saturar uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina, diminuindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio e diminuindo a liberação de oxigênio nos tecidos. O ozônio é um potente oxidante, citotóxico, quer dizer, provoca lesões nas células, que atinge as porções mais distais das vias aéreas. O hidrocarboneto tem propriedades cancerígenas, teratogênicas ou mutagênicas. O dióxido de nitrogênio irrita os olhos, causa problemas cardiovasculares, atinge as porções mais periféricas do pulmão devido à sua baixa solubilidade e é um agente oxidante. O dióxido de enxofre é oxidado, formando o ácido sulfúrico, que é um aerossol ácido mais irritante no trato respiratório e apresenta o pH menor que 1. Os materiais particulados, que são partículas líquidas e sólidas em suspensão no ar, prejudicam os sistemas respiratórios, gastrointestinais, sistema nervoso central e sistema renal. Esse é o esquema de como um material particulado penetra nos pulmões. Até meados de 1980, o ar em Cubatão era quase irrespirável. O relevo e a topografia montanhosa da cidade dificulta a dispersão de gases poluentes. E medidas como a instalação de filtros nas indústrias diminuíram os níveis da poluição atmosférica na cidade de Cubatão. Bem, a poluição atmosférica é um tema bem abrangente que possa ser usado no ensino médio. E também podemos mostrar aos nossos alunos que a química está a cada dia propiciando uma melhor qualidade de vida, um meio ambiente mais sustentável, como podemos ver na cidade de Cubatão. Então, eu usaria no primeiro ano, na primeira série do primeiro bimestre do ensino médio, naquela apresentação da disciplina, para ensinar, mostrar para os alunos como a química ela desenvolve, a solução dos problemas de ordem social e ambiental nas questões ambientais, nas questões nacionais ambientais, como na cidade de Cubatão, que é um excelente exemplo. E na segunda série do ensino médio, eu apresentaria
porque os óxidos formados naquelas reações da combustão completa e incompleta dos hidrocarbonetos também contribuem para a formação de chuvas ácidas e também de outras consequências ambientais.